Muito boa saudação para vocês, lupinos hominídeos impuros. Aqui quem fala é Chocos e vocês estão em mais um Quebra do Osso. No Quebra do Osso de hoje eu conto aqui com a ilustre presença do meu amigo parcimonioso Pedro Nogueira. Opa, e aí galera, tudo tranquilo? Tranquilão, mano? Meditou hoje? Meditei. Então tá bom. Cara, vou aproveitar que você meditou, vou te pedir pra você fazer um catar aí, porque hoje, conectado com os nossos dois últimos Garocasts, na verdade, né, dos Portadores da Luz Interior e dos Rengen Yokai, hoje nós vamos falar sobre Kailindo. Se você não gosta da minha tribo, você vai ter que me engolir. 3 programas aí de Portador da Luz pra você. Exatamente, chupa. Na verdade, 4, né, velho? Porque tem Portador da Luz e Antoninho, agora é esse. Exatamente. Chupa! Quantos programas tem os Cris de Fenris, Pedro? Ah, nenhum, né? Se a gente tivesse que fazer um segundo, ia ser ensinando a ensinar a ler e escrever. É, velho, tipo isso mesmo. Mobral de Fenris. Mas então tá joia. Vamos começar aqui então o nosso Quebra do Osso a respeito do Kailindo. Primeiro, galera, um pouco a respeito, né, de onde essas informações são retiradas. A gente vai trabalhar aqui com as informações, né, que elas são dadas no Guia dos Jogadores da segunda edição, no Guia dos Jogadores dos Garou, né, que seria o guia revisado dos jogadores, no Livro da Tribo da segunda edição, e só, porque no Livro da Tribo da terceira edição não tem porra nenhuma falando sobre Kailindo. Cita que existe o Kailindo, que os Portadores da Luz têm a manha dessa parada aí, e só. Não tem informação, não tem mecânica, não tem porra nenhuma. Tipo assim, por que isso? Não sei. Talvez eles tenham se arrependido um pouco de ter apresentado o Kailindo. Tipo assim, vamos corrigir. Não, deixa assim mesmo, foda-se. Tipo isso mesmo. Cara, um pouco sobre isso, né, antes da gente entrar nos pormenores do Kailindo, eu tenho uma crítica, né, à arte marcial dos Portadores da Luz, ou talvez a arte marcial dos Garou, porque é o seguinte, quando eles lançaram o Mago, né, você tinha muito presente ali entre os irmãos de Akasha e tal, que era o Do. Uhum. E o Do, em especial na primeira e na segunda edição, eu estou mais familiarizado com essas regras antigas do que com as regras novas, o Do era uma apelação do cacete. Você batia, muito causava roubado. Dano agravado, fazia magia, era foco e tal, tudo. Era muito roubado. Você dava um chute, causava, sei lá, 5 de dano, mais sucessos. Lembrando que na época não tinha, né, essa coisa de somar sucessos no dano, então era um negócio muito destrutivo. E aí, quando, né, à medida que eles foram lançando os livros da tribo e eles mencionaram então o Kailindo, eu acho que teve muita gente que esperou que fosse ser alguma coisa do tipo. E definitivamente não é. Definitivamente não é. Eu acho que mecanicamente ela fica bem aquém do Do. E sei lá, eu não sei que tanto que realmente vale a pena, que tanto que é realmente... sei lá, o tanto que é realmente vantajoso, ao invés de você dar uma agarrada, você dá um soco de Kailindo, por exemplo, um negócio assim. Cara, eu vou te dar essa resposta. Não é vantajoso. Você fala em mecânica? Em mecânica, a mecânica do Kailindo, ele não favorece nenhuma das manobras que são apresentadas lá. E isso falando só do ponto de vista de jogo mesmo. Sim. Na mecânica. Mas... outra coisa que é bem ruim é a falta de congruência quanto ao sentido da arte marcial que eles criaram, né? Porque diz que é uma coisa que não é, mas mesmo assim, se valesse a pena mecanicamente, talvez os jogadores e os narradores pudessem fazer uma adaptação das manobras, né? Mas, cara, é muito ruim. Eu acho bem mal feito. Boto fé. Bem, o Pedro, né, pra quem não sabe, o Pedro é praticante aí de mais ou menos umas 14 artes marciais, das quais ele domina absolutamente nenhuma. Mas... o negócio é fingir. Mas então ele vai trazer... eu acho que eu vou trazer o aspecto mais... do sistema mesmo e do jogo em si. O Pedro, né, como vocês já estão acostumados aí, ele filosofa mais sobre a arte marcial, alguma coisa do tipo, a gente comparando as duas coisas e por aí vai. Beleza? Se você achar chato, vai ouvir lá o programa do Spirit Fenris. Não tem. Ai.
Bem, vamos começar com o nome, né? A definição. O Kailindo, ele seria então o caminho de Kailin, né? Que é um dos maiores segredos, então, conhecidos só pelos portadores da luz. E eu gosto muito dessa ideia, que ele seja só dos portadores da luz, particularmente falando. Não vejo muito sentido, Sim, claro. sei lá, qualquer outra pessoa aprendendo o Kailindo só porque tem um portador da luz que sabe Kailindo no Cairn. Eu não acho que sei lá, um Fianna, por exemplo, ele se importaria em aprender esse tipo de coisa. Até muito pelas questões culturais. Eu concordo. Porque o Kailindo tem toda uma coisa da qual a gente vai falar a respeito de transformação e coisas do tipo, assim, né? O controle sobre a fúria e tal. E no exemplo que eu tô dando, por exemplo, eu acho que o Fianna faria muito mais sentido ele ter um Clive Azar ou qualquer coisa do tipo. Ele vai lutar com aquelas espadas gigantes, aquelas montantes lá, escocesa ou qualquer coisa do tipo. E as outras tribos, cada uma delas em suas próprias peculiaridades, né? Eu acho que elas prefeririam algo mais bestial, ou talvez algo mais natural, ou talvez uma guerrilha, né? Se você fosse pensar num roedor de osso, o roedor de osso ia dar um chute no saco, porra. O cara não ia armar uma base pra poder lutar com alguém. É isso mesmo. E como a gente disse até a exaustão lá no cast de Portadores da Luz, a arte marcial, ela não. Eu penso assim, eu acho que o Pride concorda, ela não serve apenas para, digamos assim, o cara se defender ou então ter uma eficiência no ataque. No caso dos Portadores da Luz, está em total consonância com aquela ideia de que eles utilizam da prática para controlar ou então para manter a fúria dentro de si. Isso daí é uma coisa que eu acho que é interessante aparecer para o praticante de Kailindo dentro da mesa não, né? É importante aparecer pro jogador que está com o praticante de Kailindo, porque vai dar uma dimensão interpretativa para a parada, né? Não vai ser só vamos utilizar isso aqui para ganhar mais fácil, mesmo porque a mecânica, como a gente já disse, não vai te auxiliar nisso, não. Exatamente. Uma outra coisa, cara, que me incomoda um pouco é a galera, o tanto de gente que, pelo fato de existir o Kailindo, ele acaba optando por fazer um personagem portador da luz interior. E aí fica todo portador da luz tem Kailindo, sacou? Uma coisa que me desagrada bastante. Eu acho que ia ser uma coisa muito mais legal se poucos portadores da luz soubessem isso. Ia ser, sei lá, aquela coisa do tipo, igual quando a gente fala que todo preso de prata tem uma Clive, e aí fica ridículo porque você perde a importância da Clive no jogo. Eu acho que ia ser a mesma coisa, né? Você tá lá, sei lá, a galera o Cairn vai lutar e tal, vai ter uma batalha, qualquer coisa do tipo, e do nada você vê o cara usando, né, os seus poderes e as suas habilidades de Kailindo. Eu acho que isso é uma coisa tipo assim, caralho, velho, olha só, tem um brother ali que faz uma parada diferente. Inclusive ia ser bem interessante se o Kailin, como você falou, né? Não sei se foi esse o sentido, mas eu acho que ia ser bem legal se o Kailin Dorani ele não ficasse demonstrando os conhecimentos, as habilidades dele a qualquer situação, por qualquer motivo, né? Pô, ele tem garra, ele tem fúria, ele tem 5 formas, ele pode lutar como um Garou lutaria. Mas aí naquela situação específica que, sei lá, tá lutando contra um rastejante Nexus, talvez fosse interessante o cara usar os conhecimentos exclusivos dele, né? E aí tem esse efeito que você comentou aí, né? De todo mundo na mesa que não sabia ficar surpreso e criar aquele momento ímpar no jogo, né? Tá certo que eu sei que a maioria dos jogadores vê a ficha dos outros jogadores, mas eu não acho isso uma coisa ideal, não. Justamente porque mina a possibilidade dessas surpresas divertidas. Concordo plenamente. Bem, muitos dos anciões, né, da nação Garou, eles entendem que uma arte marcial que ela foi feita com técnicas, né, que elas pudessem incorporar as presas, garras com os punhos e os pés, é uma coisa meio absurda, né? Eles acham que isso como a maioria, né, da nação Garou, a fúria está sempre muito presente, eles entendem que isso não seria possível. Então, isso já cria essa aura de mistério, né, por trás ali do Kailindo e dos Kailindorani, como o Pedro mencionou, que, por sinal, gente, Kailindorani são os praticantes de Kailindo, tá joia? Então, você vai ter essa aura de mistério, como eu disse.
uma curiosidade a respeito do Kailindo é que ele é, primariamente, ele tem uma natureza defensiva, tá certo? Porque o estilo ele foi criado para ele aperfeiçoar o foco entre mente e corpo. Tá certo? À medida, né, que você vai ter, assim como sei lá, o espírito do metamorfo faz as duas coisas, sacou? O Kailindo vai fazer essa mesma coisa também, essa ligação mente-corpo, mas sempre com essa ideia de talvez você desviar os seus oponentes ou qualquer coisa do tipo. Ela é muito mais defensiva do que ofensiva. E aí tem algumas, eu só sei de Aikido, né, Pedro, que é defensivo, se eu não estou enganado. O judô também. O judô também, tá. Olha só, essa ideia de utilizar o impulso, a força do oponente contra ele mesmo é bem clássico dessas duas. Existem outras, né, Tai Chi, etc., mas dessas mais populares, vai ser o Aikido. Tá certo. Bem, então beleza, né? Poucos são os portadores da luz que estão dentro da nação Garou, justamente por causa da secessão da tribo, né? Então isso vai tornar o Kailindo ainda mais misterioso e ainda mais raro entre os Garou como um todo. Lembrando aqui, galera, que eu tô falando de acordo com o cenário que tem isso presente, que vai ser o cenário da terceira edição, tá joia? Se você joga o W20 e os portadores da luz não saíram da nação Garou, então isso acaba sendo relativizado. De toda forma, eu acho que deveria continuar sendo raro e, né, misterioso. Eu também. E por conta disso, encontrar um professor, né, só de encontrar o professor, a gente nem está falando de aprender a arte ainda, é uma tarefa muito difícil. Ela não é impossível, mas é muito difícil. E os próprios livros, eles encorajam os narradores a não permitir que os personagens comecem o jogo com a perícia Kailindo. Por que você acha isso, Pedro? Você concorda? Cara, você concorda com isso? Como é que é? Concordo. Eu acho que, pelo jeito que é descrito, não pelo jeito que ele é montado mecanicamente, o Kailindo, ele tem essa proposta, essa ideia de ser uma coisa que é secreta, é exclusiva e é de experts, né? Eu acho que seria muito interessante para o pretenso Kalindorani passar por uma série de provações dentro da tribo. Pode ser de qualquer tipo, né? Pode ser uma provação de combate, uma provação de enigmas, provação de sabedoria, qualquer coisa que se adeque mais ao personagem em sessão, para que ele possa, digamos assim, receber o direito de pôr a faixa branca. É uma tradição nessas escolas mais antigas de artes marciais, a pessoa que quer entrar, que ela se prove digna de simplesmente começar a aprender, né? Enfim, existem várias histórias de discípulos que ficam na porta do dojo, do templo, por semanas, esperando até poder entrar para treinar, e eu acho que vai muito nessa direção aí. E também eu acho que, como o Kailindo, ele tem uma influência direta de uma corte específica de espíritos, que são os espíritos do vento, os espíritos ligados às transformações. Eu acho que é legal que o treinamento do cara não fique meramente no kata, na porradaria, e sim que ele realmente estude e que vivencie essas coisas, né? Então é como se o cara tivesse que ter, sei lá, um atestado de que ele não é só um cabaço para poder entrar, sabe? Boto fé. É aquela história, né? Até o Sr. Miyagi precisou ver o Daniel San apanhando primeiro antes de resolver treiná-lo, né? O cara não chegou assim e falou, vem cá que você vai aprender. Não, deixa eu ver se você realmente precisa ou qualquer coisa do tipo, né? E mais, não foi só porque o Daniel San tava apanhando, né? Porque isso é problema do Daniel San. Mas foi porque ele provou que o motivo para ele querer treinar, de certa forma, no filme, vale a pena. E a respeito aí dos desafios que você falou, eu acho que ia ser muito legal se um mestre Kalindorani, ele observasse o cara de longe, como um espectador mesmo, pra ver se esse cara é merecedor, entendeu? Não acho que, tipo assim, não, sei lá, entra aqui no dojo e vão sair no tapa pra ver se você merece. E vamos ver, né? Passa nesses dois enigmas pra gente ver. Não, acho que da mesma forma que em Vampiro tem muito isso, né? Que os senhores vampíricos, eles observam os seus
pretensos, né, os seus futuros não é filhotes, né, mas os seus futuros, porra, sei lá, não é servo também. Eu sou péssimo em vampiro, galera. Mas antes dele transformar o cara, ele observa o cara por alguns anos pra ver, em sua maioria, né? Tô excluindo o Sabá aqui, pra ver se o cara ele é merecedor de ser transformado em um Cainita. Então, né, eu acho que a coisa ia ser legal se ela funcionasse mais ou menos assim. Concordo. Bem, a respeito sobre aprender o Kailindo, eu acho que simplesmente você ensinar alguém, você simplesmente procurar alguém que possa te ensinar e se provar merecedor, eu acho que isso é uma crônica inteira. Então você vai acabar criando um atalho muito pobre quando você vira pro cara e fala, coloca 3 bolinhas aí de Kailindo e boa, você aprendeu, sei lá por quê. Bem, então o cara vai ter que encontrar, né, um Kailindorani que vai estar disposto, né, a compartilhar os segredos do Kailindo e tal, etc. Uma coisa que vai depender muito da personalidade do mentor, essa disposição desse professor e tal, tudo, isso tudo vai variar de pessoa para pessoa, né? Mas, enfim. Inclusive, os livros falam que normalmente assim que o aluno ele procura o mentor, que a primeira resposta do cara é não, sem nenhum tipo de explicação. Tipo assim, não vou te ensinar não, e pronto. Isso deve ser parte da prova, né? Porque o cara tem que ser persistente sobre todas as coisas para treinar, então ele não pode simplesmente aceitar que o mestre falou não. Se ele aceitou, ele já não tá pronto. Sim, eu acho que isso combina muito com o lance da força de vontade quando você vai comparar isso com fúria, né? Porque os portadores da luz vão ter esse cheque, né, da fúria e força de vontade e tal, de domar a fúria, né, a maldição de Claytal e tal, etc. Então acho que isso já demonstra, né. O livro continua dizendo, né, normalmente o mestre fala que não e ele vai se afastando e ele vai ficando cada vez mais difícil de ser encontrado e o futuro Kailindorani deve persistir nessa sua vontade, né, então você vai procurando o seu mestre cada vez mais, numa distância cada vez maior, numa situação cada vez mais complicada e tal, etc. Que esse cara ele vai se afastando de você, né, para ele ir testando a sua dedicação, os seus princípios, esse tipo de coisa, né. Beleza. Uma vez que o aluno prove, né, que ele vai ter essa paciência, essa disciplina, tudo, o mestre ele começa então a aperfeiçoar a percepção do aluno em relação ao vento, né? Porque é exatamente isso que o Pedro mencionou, porque o vento ele vai ter, certamente ele deve ser ele é certamente o espírito que rege o Kailindo, né? Porque ele muda, ele pode ser tanto brando quanto ele pode ser muito devastador e tal, etc. E aí o futuro, né, o Kailindorani, ele deve permitir que o seu eu espiritual, talvez, ele vague como o vento, né? Ele deve domar, né, o seu corpo e mente como tal como o vento. Então essa seria a ideia da primeira lição do Kailindo. Tem qualquer coisa parecida com isso, Pedro, nas artes marciais que você conhece, cara? Dessa história de vento e tal, etc? Porque eu sei do Bruce Lee tem uma parada de seja igual água, não é? Esse daí ele tirou bem do taoísmo, né? Existe esse ditado já no taoísmo. Mas olha, cara, não recordo de nada não. A não ser o fato de que no caso do Aikido, o fundador do Aikido, ele era um cara muito religioso e diz que ele passou por uma experiência dessas religiosas, né? Quando ele estava ainda treinando para fundar o que viria a ser o Aikido. E que ele era ligado a uma divindade que, logicamente, não é exatamente igual à mitologia, porque existe ele fazia parte de uma religião específica lá, que era ligado ao Susanoo. Eu já até comentei uma outra vez, que é o deus do Décimo Tempestades, que acaba sendo também uma versão de um deus da purificação. Então, mas, assim, eu estou forçando aqui sim. relação, né? Depois, então, né, dessa ligação com o vento, o mestre, então, uma vez que ele já aceitou, né, treinar o aprendiz dele, ele começa ensinando esse aprendiz a aplacar a sua fúria. E essa simples prática, ela deve ser muito absurda para os outros Garou, né? Eu acho que tá aí um motivo pelo qual o Kailindo, eu acho que seria o principal motivo pelo qual o Kailindo, ele deveria ser, pelo menos, na minha cabeça,
exclusivo dos portadores da luz interior. Porque quando você fala isso pra qualquer outra tribo, cara, fúria é o combustível da maioria das tribos, né? Então você tem uma arma que você não pode usar, é tipo isso. Então não acho que faz muito sentido para as outras tribos, né, no caso. E aí depois então a gente tem esses treinamentos, né, com elementais do vento e espíritos do vento também, que eles vão sempre testando os alunos, né, durante a prática e tal, e os mestres tentando ensinar os seus alunos a agir como os espíritos, né, durante o combate. E aí vai ser importante a gente lembrar, né, que isso vai demandar tempo, né, uma tarefa vai ser extenuosa, é um negócio que vai demorar pra caralho e tal, etc. Só que como que você vai fazer isso em jogo é um negócio muito da mesa aí. Os livros não apontam uma relação do tipo você precisa de, sei lá, um mês pra comprar uma bolinha, um ano pra comprar uma bolinha, um dia pra comprar uma bolinha, não tem nada disso. Então é uma coisa que vai depender muito do seu jogo. Uma coisa que eu acho que vale a pena levar em consideração aqui é que provavelmente o personagem, né, que quer aprender Kalimdor, ele está inserido numa matilha. Porra, então imagina como que a matilha está vendo isso, porque o cara passa horas e horas do dia isolado, fazendo, né, realizando as suas práticas, né, para aprender o Kalimdor junto com o mentor e tal. Porra, mas você tem suas próprias obrigações também. E aí quando você vai descobrir. E fora que muitas vezes a matilha nem sabe o que o cara tá fazendo, né? Tá fazendo isso, e assim, por mais que você tente explicar, imagina, não, eu tô aqui aprendendo arte marcial. Aí você fala, tá, beleza. Aí você chega lá, o cara tá cheio das filosofias orientais pro resto da nação Garou, né? Pras outras 12 tribos, ia ser um negócio completamente bizarro. Tipo assim, vai tomar no cu, porra, você já tem garra, já tem presa, por que você vai fazer isso, né? Então eu acho que já cria um probleminha ali. Eu tenho dificuldade para solucionar esse problema, né? Como eu falei, eu prefiro que o cara não comece com o Kalimdor, então eu deveria ter uma resposta pronta de como solucionar isso, né? E eu não tenho. Mas eu aplicaria um esquema que a gente fez na Aventura Viking, né? Que como a gente não jogava sempre, entre sessões, os jogadores eles tinham que escrever ou então elaborar alguma coisa para justificar a evolução do personagem. Eu faria mais ou menos a mesma coisa com o Kalimdor, né? Para que não tenha que ser necessariamente em mesa, mas que o jogador tenha que fazer alguma coisa de fato para justificar aquilo, além de pagar os pontos. Sabe? Entendi. Bem, enfim, aí, né, se dá aí então o fato de aprender o Kalimdor. Mas então vamos agora lá pro, né, executar o Kalimdor, né? Como é que você vai de fato lutar nessa parada, né? O Kalimdor, né, ele foi desenvolvido pelo Kailin, né, como uma mistura, né, de artes marciais e a metamorfose, né? Então, alguns ocidentais eles entendem que o Kalimdor ele foi desenvolvido como uma alternativa para o duelo de Clives, o que é bem legal, cara, se você for parar para pensar, uma vez que os portadores da luz, né, via de regra, eles não podem ter fetiche na composição do personagem. Então, é de você imaginar que eles têm poucas Clives. E aí, por causa disso, não, então vão fazer outra coisa. Isso aí eu achei bem legal. Agora você imagina um cara como o Antonini, que além de ser Kalimdorani, como a gente descobriu no último Quebra do Osso, também tem uma Clive. Aí o cara tá de sacanagem, né? Aí ele tá querendo roubar. Porra, mas será que ele luta Kalimdor com a Clive? Ia ser doideira, hein, mano? Ia ser massa, né? Tipo um Kendo, qualquer coisa assim. Tipo a parada isso. Ia ser bem doido. Enfim. E aí, né, você vai realizando essas manobras, essas mudanças de forma, né, durante as várias manobras, né, os vários golpes que o Kalimdor possui, justamente para dar uma vantagem ao Kalimdorani durante o combate. É aquela coisa em que você é um alvo menor, por exemplo, né? Você está na sua forma hominídea, então você não tem o alcance. Só que na hora que você vai dar o golpe, o cara nunca acha que vai acertar, sei lá, o seu punho, o seu braço vai se transformando num braço de Crinos e você tem esse alcance maior, você acaba golpeando o cara. Tô dando um exemplo bem tosco aqui. Só que, assim, isso não é sei lá, isso não é tão incomum para os Garou, né? Não é nada tão novo para eles, né? Um Garou, mesmo que ele não seja um Kalimdorani, ele pode fazer isso. Caso o seu narrador precise de um sistema, esse sistema é vigor mais instinto primitivo ou um gasto de ponto de fúria. Você consegue fazer isso.
Porém, o Cailin Dorani, ele faz isso como se isso fosse uma parte da natureza dele. Uhum. Isso, exatamente. Então é dito que um usuário, né, um lutador veterano de Kalindor, né, desde que ele tenha, sei lá, uns 3 pontos ou mais, é o que eu considero um cara que vai ser veterano nessa parada, ele pode fazer essa metamorfose como uma ação reflexiva. Então ele não precisa fazer uma nova, ele não precisa assumir uma segunda ação para fazer isso, né? Porque é o que um Garou faria. Você desse aspecto essa regra é boa. Isso aí é legal, porque um Garou normal ele transformaria o braço em crinos e na segunda ação ele daria o golpe. O Cailin Dorani ele consegue fazer tudo de uma vez só. Né? Isso aí, gente, claro, né? Você vai conseguir burlar essa regra, por exemplo, no caso de um membro da nação Garou como geral, com, sei lá, você gasta 2 pontos de fúria, um para transformar só o braço e o segundo para dar o golpe, usando aqui o mesmo exemplo que eu dei desde o começo. E aí, quando você golpeia ou causa o dano, né, o jogador ele usa a parada de dados da forma. Isso daí é bem legal. Então quando você golpeia, você está usando a sua força em crinos, por mais que o seu corpo não esteja em crinos. E aí, sei lá, por mais a galera pode debater um pouco, porque você não vai ter toda a sua massa para poder a sua massa em crinos, né, para poder infligir o golpe ou qualquer coisa do tipo, né? E os físicos de plantão aí vão lembrar que força é igual massa vezes aceleração. Puta merda. Ué, mas é isso aí, porra, discute com a física. Como é que você lembra essas coisas e não lembra as regras de GURPS? Não entendo. Porra. Mas ainda assim, é uma forma, né, eu acho, de tentar deixar o Kailindo mais potente. Sim. Da maneira como eu entendo. E aí, você acaba realizando os golpes, né? As manobras de Kailindo, elas normalmente não causam dano agravado, né? Até porque você tem essa ideia da arte ser defensiva. Então os danos eles são contusivos ou letais. Só que o Garou ele pode especificamente optar por não, eu vou usar as minhas garras como parte da manobra, né? Então por aí vai. Então, só para mostrar, né, como que tem esse lance da luta ser defensiva, aqui vão algumas manobras, vocês vão ver quantas delas elas de fato causam dano e de fato elas se esquivam ou bloqueiam ou qualquer coisa do tipo. Né, a primeira seria o vento cegante, né? Que ele, você imobiliza o oponente, né? Colocando ele para baixo. Então o cara, sei lá, te golpeia, o Cailin Dorani ele segura o punho do cara e o imobiliza, né? Colocando ele para baixo, né? Certa, uma torção, uma coisa bem normal que a gente vê assim, sei lá, em filme ou qualquer coisa do tipo, né? Começa minha crítica aqui, posso? Manda. Cara, existe um dom de nível 1 chamado Toque da Queda. E esse dom, ele funciona como golpe de derrubar e imobilizar que pode ser aplicado nas artes marciais. Eu preferiria que essa manobra aí, que claro, ela é clássica de várias artes marciais, então ela tem que ter, que ela fosse um pouco mais mágica, né? Um pouco mais parecida com um dom e menos uma manobra. Porque a gente já falou, a vantagem ela é mínima, né, nesse caso. E, um cria de Fenris acaba conseguindo fazer a mesma coisa um pouco melhor até. E aí isso daí me incomoda. Bota fé. A segunda manobra seria o engodo do vento, em que o Cailin Dorani ele salta na direção do oponente, fingindo que vai dar um chute na frente, mas ao invés dele fazer isso, ele passa pelo oponente e ataca pelo lado ou pelas costas. E aí a grande... Sim, mas olha só o que eu acho tosco, porque a grande vantagem dessa parada é que o golpe não pode ser bloqueado, ele só pode ser esquivado. Porra! Ele pode ser esquivado? Pode. Ah, não. Então não, vai tomar no cu, ué. Tinha que não poder nenhuma das duas coisas. Aí eu concordo com você. Tudo bem que eu imagino que a esquiva, né, o narrador pode aplicar algum tipo de dificuldade, ou sei lá, até mesmo jogar com a dificuldade normal, padrão, que seria 6, e essa manobra ela tem dificuldade 5. Mas ainda assim, mano, tipo, porra, você vai e fez o negócio todo bonitinho, o cara ainda pode esquivar, saca? Sei lá. Eu vou deixar a seguinte sugestão. O jogador que concordar com a gente, eu acho que pode continuar essa manobra aí, sem que o oponente possa defender, sem que possa esquivar, mas o atacante, para ter uma
pequena contraprestação, ele não pode fazer ataque letal. Ah, entendi. Né? O cara Mesmo não poderia porque ele já atacar tá com as gastando garras. parte da energia dele para se esquivar, então acho que faz sentido ele não poder dispor das garras ou das presas, mas ele consegue atacar sem que o outro esquive ou bloqueie. Aí eu acho que funciona. A outra seria, né, a tempestade, em que o Kalindorani ele tenta agarrar a garganta do oponente com os braços ou com as pernas, enquanto ele se lança em direção ao alvo, né, e o coloca no chão, né, enquanto ele vai sufocando o cara. Ou seja, você pula no pescoço do cara pra esganar ele. Essa é a manobra que eu mais gosto da sessão apresentada zumbi. Uhum. Por quê? Porque eu acho que ela se incorpora o conceito do Kailindô. Porque, bom, é uma arte marcial do vento e da transformação. O cara, se ele salta como lupino e no ar ele muda para crinos, ele tá fazendo as duas coisas. Né? Inclusive ele tá fazendo isso no ar, o que justifica ainda mais o lance do vento. Então eu gosto. Eu não sei se ela é mecanicamente boa, mas eu gosto da ideia, eu gosto da descrição, né? E porra, é legal, né, velho? Você fazer essa cena no jogo. Sim. Só que aí, Pedro, essa ainda não é uma manobra de metamorfose. É uma coisa que o Ah, cara ela faz não tem normal. transformação? Não, ela não tem então transformação. podia. E aí que eu acho paia, porque, sei lá, você estudou lá no Tibete, sei lá que porra que foi, e no final das contas você tá esganando o cara, igual, sei lá, o Homer faz com Bart, tá ligado? Entendi. Normalmente. Eu achei que era outra. Boto fé do que você tá falando, mas nós vamos chegar lá. A outra seria, né, a força do vento, que você salta na direção do alvo e vai derrubar ele com um chute na cabeça ou no peito. Porra, aí é um chute no peito que você vai dar no cara que dependendo o cara pode cair ou não. Normal. Vai se fuder, né? Não? Qual é a diferença? Hein? Isso, e ainda tem uma dificuldade maior, que a dificuldade é 8, e você precisa de 2 ações pra fazer isso. Porra, mano. Se fuder, né? Se fuder. Depois tem o pequeno ciclone, que o cara ele abaixa e gira, é uma rasteira. Você dá uma rasteira no cara. Pura e simplesmente. Ridículo pra mim também. Aí depois tem a dança da tempestade, que não é um ataque, é uma técnica de intimidação. Né? O Kalindorani, ele dá vários golpes no ar e tal, com algumas posturas, numa demonstração de graça e de, sei lá, instinto predatório, sacou? Sei lá, mano, é um catar. Você chega lá e, sei lá, tipo assim, porra, vem na mão, filha da puta, e você dá um tanto de golpe no vento, assim, mas aí qual é o efeito disso? disso? Porra, não tem dano nem nada, é isso. Se você faz um teste, né, de manipulação em Kalindô contra raciocínio mais briga. Se você ganhar esse teste, a dificuldade dos seus ataques contra o oponente diminui em 1 por um turno por sucesso. Por sucesso que você teve a mais que o cara. Você tem o e-mail aí da White Wolf? Porque eu vou mandar meu currículo para eles, porque não é possível. Pô, assim, bicho. Trabalho mais mal feito. White Wolf, você tinha um trabalho. Falhou. Bem, depois também tem um chute tornado, que você gira igual um tornado, com muita rapidez e dá um chute, ou seja, você gira e chuta o cara. É um chute, dificuldade 7. Pukiako. Conhecido também Ou como então Chapchuga. Trugen. É só isso, causa força mais 2. Aí você, porra, não, mano. Enfim, e depois tem o outro também, que seria o redemoinho, em que você coloca seus braços pra frente e dá vários golpes também, e aí cada sucesso te dá um dado a mais pra bloquear uma manobra. É isso. E acabaram as manobras básicas de Kalindô. Ou seja, você chuta, normalmente você chuta e o cara pode esquivar, e você intimida o cara. É isso. As manobras básicas. Cara, eu quero te perguntar o seguinte: você, como não é praticante de artes marciais, o que você conhece é filme, essas coisas, né? Sim. E pouco, porque eu não gosto muito desses filmes. Tudo bem, mas o que você acha que faltou em termos de manobra? Em termos de manobra, olha, eu não sei, né? Você entende disso mais do que eu. Mas, sei lá, eu acho que tem pouco soco, tem
sei lá, tem uns 2, 3 chutes aqui, e aí tem pouco soco, e, pô, sei lá, eu acho que tudo bem, talvez é por conta dessa coisa da luta ser mais defensiva, mas eu acho que podia ter umas coisas tipo assim, uns arremessos, igual judô, umas imobilizações, um negócio mais voltado pra esse tipo de coisa, sacou? A impressão que eu tenho é que você usa sempre a metade inferior pra lutar Kanindo. Ah, sei. Com as regras Cara, básicas, com as manobras básicas. Você falou das mobilizações. E eu lembro que tem uma manobra de combate, uma manobra comum, em que o Garou, estando em alguma forma em que ele tenha presas, ele imobiliza o oponente no chão, mas não fere ele, mas fica mantendo ele ali na mordedura, pra se o cara tentar escapar, ele furar o cara. Bicho, isso daí existe em todas as artes marciais, é claro que não mordendo, mas a partir de uma trava de articulação, ou então de um ponto de pressão, esse tipo de coisa. Se o Kaido ele tem essa proposta de ser não letal, essa é uma manobra que tinha que aparecer. Fosse como é apresentado nas manobras de combate comum, com o cara mordendo, ou uma articulação mesmo, né? Isso daí eu acho revoltante não aparecer, né? E aí coloca o Tate Trugen do Ryu. Aí não. Porra, aí tá de sacanagem comigo. Bota fé. Bem, e aí depois então a gente passa para as manobras de metamorfose, né? Que elas são feitas com. Elas sempre exigem uma metamorfose que, de novo, né? Elas podem ser feitas com um teste normal ou gastando um ponto de fúria. E aí tem algumas que são bem toscas. A primeira é que você muda de uma forma maior para uma menor para esquivar de um ataque. Simples. A outra é que você se transforma de uma forma menor para uma forma maior quando você vai atacar. Né? Eu não gosto muito nenhuma dessas. Eu acho elas muito básicas para ser tipo assim, uma manobra de Kaido. Acho que qualquer Garou com um pouquinho de inteligência, o cara poderia fazer esse tipo de coisa. Não tô falando que elas são inúteis, não é isso. Mas eu acho que elas não são específicas o suficiente. Eu não acho que elas valeriam a pena do tipo, porra, eu vou comprar Kaido pra fazer esse tipo de coisa. Sim. Bem, aí depois tem umas mais parecidas com o que você tinha mencionado, Pedro, que é que você agarra um oponente e aí você pula no oponente com uma forma e quando você o agarra numa forma maior também, né, para aumentar a sua força, causando um dano maior do cara. E o cara vai ter que lutar contra a sua força nessa forma nessa forma nova, né? E aí, enfim, você pode fazer isso você pode agarrar o cara com as suas presas e tal. Mas, de novo, não acho que isso seja nada novo, porque tem a manobra né, que você mesmo acabou de mencionar. Agora tem uma de arremesso, que é só agora que aparece, que eu senti falta disso, que você vai arremessar o cara e você muda para Crinos para, né, aumentar essa sua força e arremessar o cara de fato mais longe. Tem uma outra que aí vai ser o contrário, né, seria, né, a mudança do vento, que quando você é agarrado, você muda para uma forma menor para poder fugir. Mas porra, ela não é bem parecida com a primeira que eu falei, que você usa para esquivar? Mais ou menos a mesma coisa, né? Não aprender não, né, cara? Né? Aí olha só a próxima, né? A brisa em movimento. Durante uma esquiva, esse Kalindorano ele assume uma forma menor. E aí o jogador ele pode adicionar os sucessos desse teste de metamorfose para se esquivar. Mais uma que, na minha opinião, faz praticamente a mesma coisa que a primeira que eu falei, que é a brisa mutante. Então, pô, eu tô com você nessa. Eu tenho a impressão que eles foram dando nomes bonitinhos e alguns sistemas diferentes, mas para várias coisas que fazem, em teoria, a mesma coisa. Aí tem também o que é o golpear o vento, que o Lindorani ele toma o golpe, mas ele muda para uma forma maior e dá um contra-ataque, né? Então nessa forma maior ele absorve o dano, usando um vigor maior, normalmente não sempre, né? Não, normalmente, porque de ISP para crimes tudo bem. E depois ele golpeia o cara usando essa força nova. Aí achei até mais bacana essa. Eu não sei que tanto que isso seria uma arte marcial, vamos dizer assim, porque talvez eu tenha esse conceito hollywoodiano da coisa, mas eu vejo ela, pelo menos ela é diferente das outras. E a outra é que o Kalindorani ele derruba, ele
ele dá uma investida em lupino contra o oponente, e quando o oponente cai, ele muda para uma forma maior, ganhando nessa vantagem. E essa que era a tática que você estava falando lá no início, eu acredito, né? Sim, essa eu gosto. Sim, essa eu também acho legal. Mas ela tem o mesmo problema, né? Parecida com aquela outra lá. E não precisava, né, White Wolf? Chama nós. Chama nós, porra. A gente tinha dado um jeito nisso daí. Mas nem tudo é tão desgraçado, né, Pedro? Assim, porque existem também os dons de Kalimdor. Aê! Então, existem os dons de Kalimdor que eles são... não sei se eles são tipo mais ou menos, vai. Eles não são tão bons, não são tão ruins. Isso. E esses dons, né, eles estão no Guia do Jogador da segunda edição. Mas vamos falar a respeito deles aqui rapidinho. Um é um dom de nível 2 e o outro um dom de nível 3. Então você acha, tipo assim, porra, tem dons novos? Sim, 2. 2. O primeiro deles, né, o de nível 2, que seria seria um vento perturbador, que você convoca um espírito do vento para incomodar, né, o seu oponente durante o combate. E aí, quando você faz isso, todas as ações do seu oponente são aumentadas em 1. Uhum. Tá, tudo bem. Genérico, né? Pra caralho. Genérico pra caralho, exatamente. E o de nível 3 seria, né, a tempestade que se acumula, a tempestade vindoura, talvez, qualquer coisa assim do tipo. Uhum. Que você conjura um grupo de espíritos do vento, que eles atrapalham seu oponente em um ciclone, né, atacando o seu oponente com alguns... com alguns detritos, com coisas que estiver ali no chão ali e tal, etc. E empurrando o seu oponente para os lados. E aí... esse oponente ele perde um dano ele toma dano para cada sucesso, mas ele pode absorver esse dano uma vez que ele é só arremessado pelos ventos. Também genérico, e o meu com isso é que eu queria ver uma coisa mais específica do Kalimdor, porque isso não é nada que um Teurge não possa fazer, desde que ele convoque espírito dos ventos. Exatamente, comandar espíritos. Comandar espíritos, até mesmo, sei lá, ele pode ter um amuleto, que é um negócio muito simples de você fazer. Se você for pensar, né, um Teurge dos portadores da luz, que tem essa ligação toda com o espírito do vento, por que o cara não usaria desse tipo de recurso? Ele não precisa ser um Kalimdorani para isso. E aí essa é a minha crítica, porque um Garou, sei lá, qualquer tribo, a tribo não vai ter o dom obediência. Para você ter o dom obediência, você precisa ser um Senhor das Sombras de nível 5. É uma coisa exclusiva dos Senhores das Sombras, né? Então, ou para você convocar o Fenris, você precisa ser um cria de Fenris. Agora, isso aqui, você consegue emular isso sendo um Teurge. E eu acho que, porra, cara, podia fazer o mesmo efeito vindo de você e não dos espíritos, sabe? Se você desse um soco no ar e o deslocamento do seu braço projetasse o vento, pronto. Tá resolvido. Você é capaz de dar capaz de dar um soco, uma agarrada à distância, né? Bota fé total nisso daí. Sim. E que... Pois é, e é tão simples, né? Eu acho que faltou vontade mesmo, cara. Né? Enfim... Bem, então essas são as informações reunidas aí a respeito de Kalimdor e os seus Kalimdorani. Talvez, pode ser que algum ouvinte vai discordar da gente, vai falar que Kalimdor é bom pra caralho, então não sei das contas. Cara, se você sente isso, por favor, manda um e-mail pra gente, naçãogarou@yahoo.com.br. A gente sempre tenta fazer os programas e tal, né, os casts de uma maneira muito imparcial. Só que, sei lá, cara, Kalimdor é uma coisa meio unânime, em especial entre mim e o Pedro. Então, pode ser que a gente tenha passado esse tipo de viés, mas, por favor, mandem pra gente, né? De repente a gente lê lá os e-mails lá, a gente faz uma correção e, enfim, a gente faz até uma camisa. Sou Kalimdorani sim, porra. Beleza? Então, Pedro, na parcimônia, encerramos o Quebra do Osso por aqui. Muito obrigado pela participação, meu irmão. Valeu. Obrigado. E a todos os ouvintes, um wave de despedida para todo mundo.